Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Os avanços na computação estão transformando a guerra em seu nível mais fundamental. Processamento mais rápido e dimensões menores faz com que as armas sejam mais fáceis de implantar e tenham mais eficiência. Poderes militares competem para desenvolver armamento robótico que funcione de forma autônoma. Tais armas têm muitas vantagens, mas também deficiências a considerar. Embora falte anos de desenvolvimento, já existem grupos de pressão nas Nações Unidas tentando promover tal sistema, ou ao contrário, proibi-los de forma preventiva. Em qualquer caso, a era da guerra autônoma e robótica virá mais rápido do que as sociedades podem se preparar. Mas o que isso significa? E que implicações teriam em nível global? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Há uma corrida armamentista neste momento para criar máquinas assassinas e autônomas. Esses dispositivos não se parecem com o Exterminador do Futuro ou outros robôs fictícios. Eles também não se parecem com os robôs que a Boston Dynamics está desenvolvendo e que são impressionantes do ponto de vista da engenharia. Os robôs humanoides não seriam eficazes em campos de batalha, pelo menos não ainda. Em vez disso, os estrategistas militares procuram desenvolver IAs, inteligência artificial, com algoritmos letais focando em autonomia, e depois disso, aplicá-lo nas armas já existentes. Este processo deve ser econômico para que os governos não precisem substituir frotas inteiras. Drones aéreos são um excelente exemplo. Quase todos os drones militares operando nos campos de batalha hoje transmitem vídeos e dados para operadores humanos, em torres de controle, que então analisam o alvo e determinam se devem atirar. Enquanto que os drones aéreos que param sobre o território hostil podem procurar e encontrar o objetivo de forma independente, mas a decisão de atacar requer um ser humano. Este processo geralmente requer um operador por dispositivo, o que significa que você terá tanto os drones quanto operadores. Claramente isso poderia ser mais eficiente. Lethal Autonomous Weapon Systems, ironicamente apelidados LAWs, é um tipo de aplicação militar que remove o ser humano do circuito, o que permite que algoritmos de IA decidam quem alvejar e quem destruir. Sim, isso mesmo que você pensou. Uma linha de código que tem a última palavra sobre a vida humana. Eu sei que parece ficção, mas também é o santo graal das tecnologias militares modernas, e é provável que seja bem real em batalhas nas próximas décadas. Uma arma equipada com algoritmo mortal poderia ter uma lista de pessoas sobre quem exercer força e destruir tais alvos, ao confirmar sua identidade, com cerca de 99% de precisão. Dependendo do contexto, a taxa de precisão poderia ser reduzida para aumentar o dano. Uma IA tão letal também poderia visualizar combates reais como um treinamento e prever se um inimigo abriria fogo e, se assim fosse, se encarregaria de realizar um ataque preventivo. O algoritmo também pode modificar para atirar de forma autônoma em uma zona de guerra, atribuindo critérios específicos para forças hostis. Por exemplo, se for confirmado visualmente que alguém carrega armas ou usa uniforme. Esses sistemas de armas autônomas teriam configurações quase infinitas, e a tecnologia avança muito mais rápido do que a maioria das pessoas acreditam. As pesquisas de inteligência artificial avançam a passos largos. O reconhecimento facial e o de objetos evoluíram de tal maneira a ponto de se tornar incrivelmente precisos, e é essencial no desenvolvimento de IA com algoritmos letais. Mas por que as organizações militares precisam de robôs de guerras autônomos? Qual é o motivo? Bem, o campo de batalha evoluiu bastante desde a era das espadas e lanças, passando para as pistolas, tanques e agora mísseis de longo alcance e drones aéreos. Ao longo da história, o objetivo tem sido minimizar as perdas de soldados. A necessidade de reduzir o fator humano na guerra é uma pedra angular em toda a doutrina militar moderna. Visto dessa perspectiva,
Os algoritmos letais e os sistemas autônomos são os próximos passos na evolução bélica. O uso de armas autônomas reduziria o erro humano e ao mesmo tempo aumentaria a eficiência. Equipado com as armas adequadas e programadas para tarefas específicas, drones podem ser mais eficazes do que qualquer operador humano, especialmente quando usado para operações prolongadas com maior precisão. Além disso, ao contrário dos humanos, uma máquina não vai enlouquecer, muito menos guardar rancor. Você não ficaria estressado ou cansado, levando à confusão e aos erros. Um processador simplesmente seguiria seu código. Portanto, não é provável que você cometa um crime de guerra, a menos que seja programado. Nações que adotam uma doutrina robótica autônoma ganhariam vantagens militares substanciais, pelo menos inicialmente. Mas uma vez que a guerra autônoma e robótica se generalizar, as desvantagens serão as mesmas no campo de batalha. As interferências, os hackers e pulsos eletromagnéticos são apenas alguns dos pontos fracos de uma frota robótica autônoma. Para neutralizá-los, seria necessário dar um maior ênfase no desenvolvimento de capacidades cibernéticas. Mesmo assim, as novas tecnologias às vezes são imprevisíveis. Armas totalmente autônomas facilitariam e reduziriam o custo de eliminação de pessoas. Conforme a tecnologia melhore, a fabricação será mais fácil, rápida e barata. Armas autônomas serão mais acessíveis. Nas mãos erradas, elas poderiam ser fontes de tragédia sem fim. Tomemos como exemplo os drones civis. A maioria é relativamente econômica, e na medida que a tecnologia avança, os preços devem continuar a diminuir. O mesmo princípio se aplica à produção de armas em massa. O armamento autônomo não se levaria a uma série de novas complicações, estratégias e técnicas, mas também levaria a problemas morais. Por isso, alguns analistas querem impedi-los. Os opositores do armamento autônomo estão pressionando as Nações Unidas para que considerem proibir as armas autônomas, e existem precedentes para isso. Em 1972, as Nações Unidas promulgaram uma proibição do uso de armas biológicas. Em 1992, foi proibido o desenvolvimento, produção, armazenamento e uso de armas químicas. Essas convenções ajudaram a conter armas de destruição em massa e impediu sua proliferação. Os mesmos procedimentos legais estão sendo usados agora para proibir o armamento autônomo letal e manter a tecnologia apenas no reino da ficção científica. Os detalhes do tratado ainda estão sendo negociados. No entanto, devido à falta de conscientização pública sobre armas autônomas, o processo legal tem sido lento. Os membros das Nações Unidas ainda não chegaram a um consenso sobre o que constitui um sistema autônomo. Por exemplo, uma metralhadora Gatling que dispara automaticamente nos intrusos pode ser vista como arma autônoma letal, mas sua função seria muito semelhante ao de uma mina terrestre. Um outro exemplo, vamos pegar um drone kamikaze, uma arma que se encaixa no nicho entre os mísseis de cruzeiro e veículos aéreos não tripulados, e ainda assim é capaz de atacar de forma autônoma. A questão é que a distinção do que constitui uma arma autônoma ainda não foi determinada internacionalmente, e este é um problema que precisa ser resolvido para alcançar uma resolução. Problemas adicionais nas Nações Unidas vêm de benfeitores de armas autônomas. Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Coreia do Sul e Austrália são alguns dos militantes mais fortes a favor do armamento autônomo e argumentam que é muito cedo para uma proibição e que existem vantagens humanitárias a explorar. Enquanto o argumento a favor do aplicativo civil for válido, será impossível manter os sistemas autônomos exclusivamente no domínio da vida civil. É só uma questão de tempo antes que atores não estatais encontrem formas de explorar e usar esses dispositivos para fins malignos. Muitas vezes é mais fácil proibir as coisas antes que ninguém tenha do que proibi-las quando seu uso já está difundido. Os militares de todo o mundo não vão esperar por uma resolução legal. Os sistemas de armas autônomos letais provavelmente será usada antes que se resolva sua moralidade e ética. É só uma questão de tempo antes que todas as nações empreguem frotas de robôs autônomos.
A guerra não é necessariamente parte da natureza humana, mas parece um hábito arraigado. Esse hábito sempre mudou dependendo do contexto e cultura. A questão agora é: vai se tornar um novo hábito? Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio, desligo.